o Nain já acordava tirando. O que acontece nesse decorrer desse tempo, que foi omitido, é que ele começa a entrar nas drogas. E eu não concordo. Não é que ele não fazia mais, não era aquela coisa que ele fazia só aos finais de semana, que é a gente sabe que não, mas a gente brinca, fala que é o efeito, uso recreativo, né. E aí ele passou a usar, eu cheguei a pegar um pouco antes dele sair, o Nain já acordava cheirando. Porque a gente brigava muito. A gente brigava, passou a ser um relacionamento tóxico, porque a gente começou a discutir, começou a brigar. Eu já não estava mais feliz, eu já não estava feliz comigo. Primeiro você tem que estar feliz com você. E eu me perguntava, será que vale a pena você amar a ponto de sofrer? Foi a primeira noite que o Nain ia dormir fora da minha casa. Ele nem dormiu naquela casa. Ele foi pra morrer naquela casa. Ele saiu da minha casa naquele dia, naquele 12 de junho. Ele pegou as coisas dele da minha casa. Eu ajudei, eu fiz a mudança, eu organizei, eu limpei a casa, eu ajudei, contratei o pessoal, fiz a faxina, contratei tudo, tudo, tudo. Arrumei, organizei tudo. Ele só foi pra lá pra morrer. É incrível. Fala galera, tudo bem? Está no ar mais um podcast do Juntos Somos Mais Fortes. Um podcast feito para você que quer começar a empreender. Aqui a gente traz pessoas famosas, de realities, empresários, pessoas que cuidam da saúde, pessoas que cuidam da parte espiritual. Então, assim, o tema é amplo, mas sempre puxando para o lado do empreendedorismo. E queria dar um recadinho para vocês. Se vocês querem ter um lugar para fazer cursos, imersões, palestras e network, nós temos um espaço exclusivo para você, com câmera, áudio e uma equipe especializada para poder levar o seu conteúdo ao maior número de pessoas. E tenho certeza que você vai atingir o coração e a mente de muitas pessoas aí pelo Brasil e o mundão afora. Então, só entrar em contato aqui no telefone que está na tela do Espaço Atlas e vir aqui mostrar o seu conteúdo e o seu conhecimento para todo mundo que deseja o seu conteúdo. Fechou? E hoje estamos aqui num podcast sensacional. Hoje a nossa convidada que não tem medo de cancelamento, ela que fala o que pensa, atrai milhares de fãs. E aí ela vai responder algumas perguntas para nós. Como foi participar de 2 reality shows? Como está a sua vida após o falecimento do seu marido? Até aonde a verdade, as polêmicas sobre o seu último casamento, como vencer o cancelamento e as mentiras da mídia. Então, vamos conhecer um pouquinho da nossa convidada de hoje? Andréia de Andrade é influenciadora e empresária. Chamou muita atenção nas suas participações no Power Cup e na grande conquista da Record, da Rede Record, correto? Sim. Seu relacionamento com o ator Naim gera notícias até hoje, mesmo após o cantor ter falecido. Além disso, no Power Cup, me corrija se eu estiver errado na minha pronúncia, Power Couple. Power Couple, ela participou junto a ele. Nos reality shows, ficou conhecida pelo seu jeito único e por algumas polêmicas dentro do programa, que trouxe muitos fãs para ela. Então, muito boa noite, Andréia. Boa Seja muito noite. bem-vinda. Obrigada, Espero que Ângelo. seja um grande bate-papo aqui. Tem assunto. Tem assunto, Tem né? assunto. Aqui nos bastidores eu já vi que assunto não Não falta, né? falta, não. Eu queria que você falasse um pouquinho da Andréia. Quem que é a Andréia? Para quem não te conhece, se é que alguém não te conhece, né? Mas falar um pouquinho quem é você, de onde você veio. Então, boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Sempre bom poder participar. Quando faz essa pergunta, quem é Andréia de Andrade, dá até um friozinho na barriga que o meu terapeuta que tem medo de falar, quem é Andréia de Andrade? Eu falei, nossa senhora, eu ainda não consegui, ainda não aprendi a responder quem é Andréia de Andrade. Acho que, na verdade, muitos tentam se dizer quem é você mesmo e não conseguem ainda, né? Não, infelizmente a gente não consegue. A gente, por mais que a gente tenta falar quem é, eu, André, eu sinceramente não sei quem eu sou, pessoa, mas posso falar, se for falar pelo currículo, né, pelas atividades, empresária, mãe de um filho de 28 anos, um menino lindo, eh, sempre disposta, sempre me reinventando.
nessa parte, né? Mãe de cachorro, né? Mãe de pet. Que mais? De um currículo assim que E a gente vai falar um extenso. pouquinho, né? Você, na verdade, você sempre quis ser uma pessoa pública ou não? Isso veio por acaso? Ai, Ângelo, deixa eu te contar uma coisa. Complicado. Eu comecei eu comecei com 9 anos de idade, quando eu fazia balé. Eu fiz balé com 9 anos. Depois desisti do balé e queria ser jogadora de vôlei, né? Eu queria, eh, seguir a carreira de jogadora, né? Mas à medida que eu ia crescendo, um dia eu era muito pequena, acho que eu devia ter uns 12 anos, e alguém falou para minha mãe que eu era bonita, que eu tinha jeito para ser modelo. E aí eu não queria ser modelo, eu queria ser manequim, eu queria desfilar. Eu achava lindas as passarelas, né? E eu era alta, né, ainda sou alta, né, mas para 12 anos eu era alta. Eu sempre era a última da fila no colégio, porque eu era além A de mais alta. além de magrinha, né, magra, magra. Meu pai até brincava, ele falava assim, quando me via ele tinha que falar, não sabia se falava de frente ou de lado, né. Então, e aí eu quis ser manequim. E aí eu fui ser manequim. É tanto que aos 15, 16 anos participei de alguns concursos e com 17 anos eu fui trabalhar no GEP, que é o Grupo Empresarial Pasmanic, que fabrica a Core e a Luigi Bertoli. E a GEP, ele representava marcas como a First, a Kenzo e a Perspectiva, que eram marcas, europeias trazidas para o Brasil. E com isso eu entrei na moda, então eu desfilei para Marcelo, aí eu fazia o Marcelo Beauty, que era um Ney Galvão, Clodovil, Souto Maior ainda está vivo, está um pouco afastado, mas também está aí, um grande estilista, fazia muito prêt-à-porter. Então, assim, desfilei na Gazeta, na Mulheres, participei de um concurso chamado Top Bush. Então, Olha, aí, inclusive, no meu concurso tinha uma moça chamada Hebe Camargo. E esse concurso tomou proporção por conta da participante chamada Hebe Camargo. Nós fomos parar no palco da Hebe Camargo. E aí, realmente, no RG dela, só que acho que eles perderam isso. Antigamente não tinha a mídia que nós temos hoje, né? E aí eu ganhei em terceiro lugar, uau. né? Então, assim, era um concurso, foi finalizado. E aí, com isso, eu sempre ali no desfile, fazia feiras, eventos, então eu estava onde eu gostava. Só que assim, meu pai sempre me ensinou assim, pé no chão. Isso é uma coisa, ele falou: "Vai fazer o teu futuro, você quer? Mas vá se profissionalizar. Um dia essa idade vai chegar, você vai ficar velha". Ele brincava, né, ele falava como meu pai falava: "Vai cair tudo e tem que ver se você vai se aguentar, porque não adianta viver de ilusão". Isso meu pai me deu essa base. Aí de fato, aí eu fui ser contadora, fui terminar o colégio, técnica sou formada em técnica em contabilidade, e aí passam com 20 anos eu conheci o pai do meu filho. Era aquela coisa assim, aquela paixão, aliás, eu sou aquela pessoa que eu entro no relacionamento, De cabeça. já é pra ca não, já lá eu já casei, já fui casar com 20 anos, mas não, meu filho tinha 25 anos quando ele nasceu, né, quando a gente fala: "Ah, muito jovem", mas eu durante esses 5 anos eu vivi o meu casamento, foi um momento muito bom, então vai tô me batendo Imagina. aqui. E assim, aí casei, e quando a gente casa, né, a gente tem que mudar um pouco o ritmo. E eu falei: "Não vou mais mexer, não vou ser mais Pensou em manequim". desistir nessa época? Eu já fui desistindo aos poucos, né, porque a gente vai mudando um pouco, aí eu tive que estudar técnica em contabilidade, aí você vem naquela época, nós estamos falando de 34 anos atrás, era muito difícil fazer uma faculdade, né, não tinha as condições que nós temos hoje, né. Então eu fui fazer cursos profissionalizantes, fui me formar em corretora de imóveis, tenho meu Cresce, que é antigo também, então você estuda. Então, você tem que pôr o pé no chão. E o desfile, a passarela, não era aquela coisa, é como até hoje é, né. Na Hoje verdade, tem o núcleo que ganha, né, bem e o outro que, né, fica ali no não dia a dia, não ganha, não ganha, né? ganha, é muita ilusão. Você pode fazer muitas pessoas que não conseguem, eu falo isso para algumas pessoas: "Olha, você tem que correr atrás dos seus sonhos, mas com os pés no chão, que seja um hobby. Tenha uma profissão e tenha um hobby". E aí, eu conheci o pai do meu filho, me caso, me afasto totalmente,
Não, eu quero sair totalmente. E com isso, eh, as coisas tomaram outro rumo, porque ele mexia mais com política, ele era político, mexia com a política. Então eu fiz política, né, com ele na época. E foram passados os anos, tudo, sempre ele acompanhando ele. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com filantropia, o que muitas pessoas não conhecem, esse lado da André é filantropia. Então eu sempre cuidei de instituições que antigamente, hoje mudou, não pode mais falar, era um asilo, orfanatos, hoje mudaram os nomes, né? Então, acolhimento para idosos, hoje não existe mais acolhimento de criança, né? Que nem orfanato. E eu trabalhei muito, né, sendo voluntária. E com isso fui crescendo, participei de muitas Rotary Club, entre outras instituições. Continuei casada, as coisas foram acontecendo, entrei na empresa junto, porque o pai do meu filho já tinha a empresa no ramo de construção civil, me especializei em caixas d'água, impermeabilização de caixas d'água, de concreto, de condomínio, torre, não é caixa d'água de PVC não, é de concreto. Então eu fui ser técnica de edificações, fui me especializar na área de impermeabilização com essas marcas grandes de impermeabilizante, fui estudar a patologia da caixa, para tirar, estancar o vazamento. Tudo que você entrava, você estudava o negócio a fundo, né? Tudo na vida da gente tem que ser assim, você tem que estudar menos reality, mas na parte Pra reality não profissional precisa estudar, precisa ter alguém tem que indique, né? mais ou menos isso. E aí, assim, saí, aí passaram-se alguns anos, fui casada há 25 anos com o pai do Isaac, e como eu falei, eu era uma figura pública na política, principalmente em Taboão da Serra, que é onde eu cresci, nasci, vivi, né? Vivi muitos anos em Taboão da Serra. Meu filho é taboense. Então, assim, quando eu resolvi me separar do pai dele, eu resolvi ficar mais no anonimato. Eu comecei a. Não queria me expor mais. Eu falei, não quero mais saber, vou ficar quietinha, não quero saber de nada, quero ficar, porque eu era muito conhecida em Taboão da Serra. Era, não, ainda sou, né? E beleza. E aí eu fui, me separo do pai dele. E, coincidentemente, por ironia do destino, eu queria ficar anônima. De repente, o Naim eu já conhecia ele, eu conheço o Naim em 2010, por uma colisão também, que ele bate no meu carro, e foi assim que nós nos conhecemos. E aí, tipo, a gente se conheceu em 2010, aí ele bate no meu carro, ele não, ele estava, na realidade, estava com meu ex-marido, aí ele vai lá, enrola meio que para pagar, e eu vou cobrar ele, né? Porque ele conhecia, ele conhecia uma amiga em comum, e ela me leva até ele, eu vou lá cobrar. E quando eu chego nele, ele: "Oi, vem cá, vamos conversar". Eu falei: "Não, não tem conversa não. Vai pagar ou não vai pagar a minha lanterna?". Ele brinca, ele falava na época, tem várias entrevistas que ele fala, né: "Ela queria um carro zero, meu carro era importado, e era cara a lanterna". E ele falou: "Paga a metade". Então, pagou metade, você acredita? E eu tive que arcar com a outra Negociou metade. ainda com E eu você. tive que pagar a outra metade, e aí a gente se conhece, e aí eu conheço o Naim. E aí eu começo a namorar o Naim, só que foi tudo muito, inclusive, agora, em setembro, no dia 29, nós vamos, que é dia de São Miguel Arcanjo, nós fomos para um show em Miguelópolis, que eu começo a namorar ele no início de setembro, dia 3 de setembro de 2018, a gente começa a namorar. E no dia 29 de setembro, a gente já volta de Miguelópolis morando junto. Então foi muito rápido. E, e assim, eu morava num flat, aí ele muda pro meu flat lá na parte de baixo, mas ele não sai da minha casa. Então, tipo, Foi aquela paixão explosiva, assim, né? foi uma coisa surreal, parecia que era uma coisa assim, O amor da vida. parecia que eu realmente encontro de almas. Eu falo, acho que eu já encontrei a minha alma, já tive aquele encontro de alma. É por isso que às vezes, né, quando a gente vai entrar mais para diante do fato, mas e ali foi tudo muito rápido. E logo em seguida, Naim é o quê? Preso. Qual motivo? Porque o Naim, ele tinha uma medida protetiva contra ele, a ex-mulher dele tinha uma medida protetiva contra ele. Só que ele sai da fazenda, porque ele morava com a ex-mulher na casa, ele morava com a ex-mulher não, ele tinha a casa dele e ele morava nessa casa com ela. Cada um tinha sua parte. Só que quando ele vai para a fazenda, em 2017,
ela entra pedindo, falando que ele brigava, xingava, e ele arrumou 2 testemunhas, a empregada dela e o vigia da rua. E ele na fazenda, que ele, brigava, xingava, e aí, quando ele sai da fazenda, ele já tem uma intimação para não continuar Chegar na perto casa. dela. Exatamente. Aí, ele tem que sair de casa, ele larga as coisas dele e deixa os cachorros dentro da casa lá, que ele tinha os 5 cachorros, os chow-chows. E aí quando ele volta, aí ele sai, ele aluga um flat, vai morar no flat e vai todo dia buscar os cachorros. Só que eu acho que era amor antigo, viu? Ali dela, né? Aquele amor platônico. E quando eu conheço que eu começo a namorar o Naim, nós íamos todo dia buscar os cachorros, chegava à tarde, e às vezes eu corria naquela época, e aí a gente dava tipo, umas 4, 5 horas, a gente já ia, buscava os cachorros, passeava na praça e vinha embora para casa. Só que um dia ela resolve sair de trás de uma árvore com o celular na mão, filmando e tirando foto, e ele entra no portão para deixar os cachorros, que ele tira do carro e põe dentro da garagem. E ela pega e fala: Você está quebrando a medida protetiva, você está vindo aqui, você está atrás de mim. Eles começam a discutir e eu falo para eu arrasto ele e falo: Ela vai te prejudicar, ela vai te ferrar. Na verdade, ela quebra porque ela vai até ele. Mas até aí, lei, uma vez que está escrito, quebrou e pronto, até provar. E ele vai preso ainda sem ter a oitiva dele, tá? Acabou, quebrou, já era. Ele Não ficou tem quanto tempo preso? 1 semana, 7 dias. Que aí ele, vai preso, você sabe que não tem fiança, não tem nada, até relevar, até entrar, até ele sai com habeas corpus, né. E aí quando, passa um tempo, aí em março, abril, ele é preso, de 2019. Eu tô trabalhando, saí para trabalhar, ele me liga e fala: "Olha, eu tô indo preso". Eu falei: Aí é um choque, né, como assim? Ele: "Ah, os oficiais estão aqui, eu vou pra delegacia, vou ver o que tá acontecendo". Mas "Como assim?". "Não, porque foi denunciado da Maria da Penha, tal". Mas não simplesmente porque ele foi deixar os cachorros, então ele tinha uma incoerência nesse processo, porque ele podia pegar os cachorros, mas e ela continuava. Ou seja, tinha que valer, né, tipo: "Ó, você sabe que ele", aí ele tinha que mandar mensagem, ela sabia que todo dia no mesmo horário ele estava indo buscar os Mas você cachorros. acha que faltou orientação dos advogados aí de falar: "Ó, não vai você, pede para outra pessoa ir buscar os Não cachorros"? era nem isso, não, ele deixou bem claro que o cachorro o cachorro era doente, né, então ele não queria saber. Ele falou: "Não, não, não tem essa de buscar, eu vou buscar meus cachorros e pronto". Eu acho que o único erro aí Mas na ele tinha época isso como acordado? tinha, Tinha, tinha. então Tinha com ainda no que ele podia ir buscar os cachorros todos os dias após as 14 horas, que ele falou: "Das 2 às 5 eu vou buscar os meus cachorros". Ela trancava o portão, ela não deixava a chave, ela não deixava o vigia, ela era um inferno na vida do Naim. E aí, com isso, eu passei a ir com ele exatamente para ajudar, para não falar, né, eu era a testemunha, e eu fui a testemunha nesse dia. Eu só não pude ser ouvida por ter ligação direta com ele, mas numa das audiências, a juíza me ouve, ela pergunta para mim, e eu explico para ela como é que era o procedimento, e ela fazia isso de pirraça, ela fazia isso na minha frente. Peguei várias vezes ela chegando, né. Ele chegando lá com os cachorros e ela lá esperando no portão. E aí nisso, nem é preso. O isso choque prejudicou o relacionamento de vocês? prejudicou. Começou lá com essa prisão, porque assim, eu falo que existe o NEM antes da prisão, depois da prisão, e depois do nascimento dos netos. Foram 3 fases, né, foram fases. E aí com isso, aí ele é preso, ele tem 3 shows, e eu falo pro cara da pessoa do show que o Naim estava com pneumonia na UTI. Eu não sabia o que dizer, como que eu vou anunciar, como é que eu pra quem que eu vou falar que o Naim, estava preso. Não tinha muita e assim, eu não tinha, como é que eu posso te dizer? Eu brinco, eu falo assim, eu não era fã, Conhecimento, né, não, eu tipo não era fã do Naim, mas eu sabia que ele tinha um nome, é um nome, né, sim. grande, e eu falei: "Eu que não quero dar essa notícia para ninguém, né". E aí nisso, aí ele
começa aquela. Aí vem a imprensa. Quando eu. Aí ele tem a Lisa, né? Que é uma cunhada de consideração que ele tinha, né? Que ele tinha o Paulo Roberto, que era o amigo dele, e ele tinha uma grande consideração por eles. Inclusive, ele que apresenta a Lisa para o Paulo Roberto. E a gente se conheceu tudo praticamente no mesmo mês ali, né? A gente começa a namorar, tudo junto ali. Perfeito. E aí, nisso, eu liguei para ele, né? Falei, Paulo, olha, aconteceu isso, isso, isso. E assim, na época, o pessoal queria assim, os advogados queriam assim, 50 mil para ver a causa, 10 mil para não sei o quê. E eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, eu não tinha. Eu estava começando praticamente, a gente não era. A gente estava morando junto, mas não tinha aquela coisa ainda. Na verdade, a gente não morava juntos, porque ele não saía do meu apartamento, mas ele tinha um apartamento embaixo, né? Ele deixava lá só para não me assustar, né? Eu brinco, eu falo assim, você foi truqueiro comigo, né? E aí, nisso, eu ligo pro Paulo Roberto, olha, vamos chamar a Lisa, vamos fazer, vamos anunciar, e a gente vê um advogado, inclusive o advogado que defendeu ele hoje é contra ele, porque ele defende a filha, que ajudou praticamente matar o Naim, né? Nossa. Porque achei uma falta de ética muito grande. Quando a gente fala assim, os advogados só para ver, cobrava uma fortuna. Isso é no dia a dia. A pessoa, quando você vai fazer um orçamento e ela vai na sua casa e vê o tamanho da casa, ou vê o É tamanho da isso. empresa, é outro preço, né? É isso. É, porque E era o é, Naim. Então as pessoas não queriam saber se era o Naim que tinha condições ou não tinha, se era o Naim que estava passando dificuldade financeira, se era. Eu tinha até um X para pagar. Eu falava, não, eu pago, mas 50 mil, 10 mil, 20 mil é muita coisa. Eu não tinha como. E eu não tinha como falar com ele. Eu pago, aceito, assumo. Eu não tinha, eu não podia fazer isso, né? E aí, até hoje é assim. Então, as pessoas saberem que era o Naim, é o Naim, deixa eu defender o Naim. Mas as pessoas não usam a inteligência, né? Deixa eu defender o Naim, porque vai ser uma. Foi aonde foi sugerido, um caso notório, né? onde a Lisa Todo falou: mundo vai não, saber quem que é o advogado vamos dele, levar né? para a imprensa, que a imprensa ele vai ganhar mídia, mas não precisa cobrar. Foi o que foi Você feito. falou assim que ajudou de certa forma, né? Cooperou para a morte dele. Como você quer dizer assim com A isso? filha, É, porque assim, então, aí ele foi preso, aí beleza. Aí ele fica preso lá 7 dias, aí eu resolvo anunciar na imprensa, e a imprensa toda no meu pé, foram 2 dias assim, no meu pé, que e aí aparece a Andréia de Andrade, a esposa do Naim, né? E é aquela pessoa que queria anonimato, do nada ela já chega chegando, né? Porque a questão é, quando você me pergunta, tudo para te responder como é que eu lidei, né, com esse negócio da mídia. Então foi assim que eu cheguei na mídia, né, pá, foi no impulso, embora eu já era, né, então para mim eu sabia lidar, porque eu já fui, então não era uma coisa nova para mim, não era uma novidade. E aí com isso, passaram-se os anos, Nain é solto, aí começa o inferno, porque a ex-mulher dele, quando descobre que realmente porque o Nain ele era um bom vivant, né, Nain era mala, eu brinco, ele era mala, e ele sabe que eu falava isso para ele. E o Naim é um artista, né. Eu tinha ciúmes? Tinha, mas eu sabia separar, porque eu falo assim: existe a fã e a folgada. Então, a a fã Maria Fã, né? Como fala, né? né, a fã e a folgada. A gente sabe quem é fã e quem não está com olhar de fã. E eu sou uma pessoa super de boa, porque eu falava pra ele, eu falei: "Ó, você pode fazer o que você quiser. Vai me trair? Pode trair, mas não deixa eu saber. Porque se eu souber, eu falava: "Eu vou esfregar a tua cara no asfalto". Mas eu não vai ser eu não vou tirar satisfação com mulher. Aí você vai levar um pau, vai levar um couro. E aí ele levava a sério, porque nem ele acreditava demais no que eu falava. Ele achava mesmo que se ele fizesse. E aí depois eu passei a ter contatos com as redes, telefone, tinha tudo, eu sabia tudo que aí ele ficava flertando com as fãs, ficava mandando coraçãozinho, meu amor, às vezes eu respondia às vezes muitas vezes por ele, mas faz parte, né, ele também não pode, assim, porque ele precisa das fãs, né, principalmente as mulheres, ele precisava dos fãs. Então, assim, quando a gente pegava uma saia justa, eu dava um jeitinho de: "Vai pra lá", né. E o Naim, ele era uma pessoa que ele tinha, assim, ele era muito, né, Naim sendo Naim. E aí, com isso, ele, começa aí vem a filha, a parte da filha, né, aí a gente vive a nossa vida tranquila. E
quando ele sai da prisão, ele estava super de boa, ele falou que não sofreu nada, que tava, para ele era normal, mas a gente sabia que Típico não de era. homem querer Mas caldurão, né? eu sabia que doeu ali, sabe? Inclusive, eu me torno terapeuta por conta do Naim, né? De tanto que eu estudar, eu queria ajudar ele de alguma forma. E eu conversava muito com ele. E aí, quando ele sai da prisão, que ele tenta voltar à vida, ele vai vivendo, 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 aí começa. Aí ela para de pagar o imóvel dele, que era a parte dele que tinha direito para receber, e bem na pandemia, né? E a pandemia parou tudo. Aí, logo de cara, a minha empresa, que era da construção civil, tem uma queda de 90%. Todo mundo dentro de casa, empresas fechando, indústrias fechando, e a gente se trabalhar, e a reserva que a gente tem vai embora. Ninguém vive uma reserva, não sei quem nasce em berço esplêndido, mas quem você tem um projeto, você tem um, um caixa, mas 4, 5 meses. Hoje em dia você não consegue ter um caixa de 1 ano. Bom, eu até consegui esses dias, mas o caixa tá, né? Mas o que acontece? A gente começou aí quebramos assim, foi muito difícil, né? A pandemia foi muito complicada. Só que a gente teve as ideias de começar as lives. Aí ele fala, vamos fazer live. Eu comecei a produzir as Deu muito lives. resultado as lives? Não deu muito, mas graças a Deus não posso reclamar. Deu para Deu manter, pelo para menos, um pouco. viver ali. Mesmo assim, a gente acaba passando por dificuldades financeiras na época, porque ela deixa de pagar aluguel, a gente vivia numa casa bem, do jeito que ele gostava de viver, né? A gente tinha um comum acordo. E aí, nisso, vai passando o tempo, e o Naim sempre aquela briga. Todo dia ele. E ela sabe, ela conhecia bem o ex-marido que ela tinha, porque ela pisava no calo, porque o Naim. Ai, aquela fela. Ele falava fela da mãe. Aquela fela da mãe tá me devendo, aquela fela da mãe não me paga. Então ele vivia muito remoendo isso, Amargurado, né? amargurado. Quando em 2020, 2023, ele descobre em agosto de 2020, inclusive ele faz aniversário em agosto, fazia aniversário em agosto, bem perto da data do aniversário, ele descobre que ele tem 2 netos, não é nenhuma, 2. E ele, antes disso, antes de descobrir que ele era avô, ele falava assim para mim: será que eu já sou avô? Porque ele não falava com a filha mais velha, ele não falava mais com ela. Aliás, eu nem a conheço, né? Ele para de falar com ela quando ele é preso, que ela é advogada e não fez nada por ele, preferiu ficar do lado da mãe. E aí ele, enfim, se virem, se entendam. E aí ele chegou para mim e falou assim. Aí eu falei assim: ah, não sei. Ele falava assim: ah, eu queria conhecer Ele não tinha nem. Ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo de ficar cego. E ele falava assim: eu queria tanto conhecer meus netos antes de ficar cego. Será que eu vou conseguir ver meus netos? Será que eu vou conseguir chegar até os meus netos? Eu mandei mensagem para a filha, eu fui atrás, ele deu até entrevista sobre isso e ele chorava todos os E dias elas o não mesmo. respondiam? Não. E ele move a ação, ele entra, porque todo avô tem direito à visita aos netos. É lei isso. Ele entrou com essa lei, só que tem alguma coisa estranha, sabe? Porque tudo que era do Naim, a lei já é amorosa, mas parece que tudo que era do Naim, a amorosidade dobrava. Porque a lei que é para ver os netos era rápida, ficou demorando, demorando. Só saiu no dia que ele foi sepultado, no dia do falecimento dele, que sai, não minto, sai a sentença saiu um pouco antes. É tanto que ele não ficou sabendo, a advogada não passou para ele, porque acho que eles pediram para a filha, né? E ela responde de uma forma cruel. É segredo de justiça, não posso falar com muitos detalhes, mas de uma forma cruel, acabando com o pai, resumindo, de lixo para baixo. Então, assim, que ele não era uma pessoa confiável de se ver os filhos, que ela não ia permitir de ver os filhos. Uau. Então, assim, ele já tinha falecido, foi por parte, graças a Deus que ele não viu isso, e aí ele deprime muito com isso. Então ele vai deprimindo no decorrer dos meses. Morrendo aos poucos, né? Agosto, setembro, outubro. Agosto, setembro, outubro de 2023. Onde na imprensa, em outubro, eu falo para ele: olha, eu não vou mais te acompanhar, eu não vou viver a sua vida,
mas nós estávamos juntos. Anuncio para a imprensa, porque eu falei: "Eu não quero outro escândalo na minha vida". Eu falava bem assim pra ele: "Não quero outro escândalo aí, você não vai fazer escândalo na minha vida". "Ah, você casou, você que chamou a imprensa, você que avisou". Falei: "Não seja por isso, vou colocar na imprensa a nossa separação". Aí anuncio, mas eu anuncio para a imprensa não encher minhas paciências, ficar só no pé dele. E a gente continua casado. Aí não sai da minha casa, aí não sai da minha vida. Mas vocês continuam tendo relacionamento ali. Continuamos. Em agosto, aí em agosto, outubro, anuncio, fica outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a gente continua. E quando foi aí lembra que a ex-mulher não pagava para ele? Aí depois da sentença do juiz, o juiz libera, faz ela pagar e ela paga só nos 45 minutos do segundo tempo. Quando ela está já em busca e apreensão dos bens, faltando 1 minuto para terminar o prazo, ela vai lá e deposita o valor que ela deve para ele. E foi numa dessas aí, dessa parte que ela libera, que eu falo para ele: "Bom, Nain, agora você já tem condições, então acho que é melhor você ficar na sua, vamos ter um relacionamento aberto, você mora na sua casa, eu moro na minha. Por quê? A hora que você encher minhas paciências, eu vou embora, e a hora que você encher minhas paciências, você vai embora". E era mais ou menos isso, cada um na sua casa. A gente até Um os namoro. cachorros não, no casamento mesmo, porque existe hoje em dia, existe casamento, cada um mora na sua casa, né. É tanto que os cachorros no dia do falecimento estavam na casa dele. Eu deixei os cachorros lá. Então, assim, a gente ia fazer, eu brinco, falo, a gente ia fazer uma guarda compartilhada, mas eu ia viver lá, porque eu já, sabe, eu ia falava assim: "Eu tenho a sua casa e tenho a minha, a hora que encher", porque a gente brigava muito. A gente brigava, passou a ser um relacionamento tóxico, porque a gente começou a discutir, começou a brigar. Eu já não estava mais feliz, eu já não estava feliz comigo. Primeiro você tem que estar feliz com você. E eu me perguntava: será que vale a pena você amar a ponto de sofrer? Só que você tem que se amar primeiro, né. Até onde vai, que amor é esse? Que você fica com a pessoa e a pessoa te magoa, te machuca e você fica quieta ali, é isso? Não, não é isso que eu queria para mim. E aí é onde eu falo para ele: "Não, você vai ter a sua casa, eu vou ter a minha", e eu amava o Naim, eu amava o Naim. Ainda dói até hoje essa partida dele, porque ainda não Como foi para superei. você receber a notícia da morte dele? Olha, foi muito difícil. Foi muito difícil. Doeu demais, demais, demais. Doeu muito. Doeu muito porque eu não estava preparada. Foi a primeira noite que o Nain ia dormir fora da minha casa. Ele nem dormiu naquela casa. Ele foi para morrer naquela casa. Ele não, ele saiu da minha casa naquele dia, naquele 12 de junho. Ele pegou as coisas dele da minha casa, eu ajudei, eu fiz a mudança, eu organizei, eu limpei a casa, eu ajudei, contratei o pessoal, fiz a faxina, contratei tudo, tudo, tudo. Arrumei, organizei tudo, ele só foi para lá para morrer. É incrível, porque até então, no dia, eu tinha acabado de sair da Grande Conquista, aí o meu filho passou a tarde inteira com ele, e aí o meu filho pega, aí eu ligo para ele, eu saio do estava fazendo um outro podcast. Aí eu saio do podcast e ligo para ele: "E aí, tudo bem, tudo bem? Já comeu?". "Não, ainda não". Falei: "O que que você vai comer?". "Não, traz um pãozinho que eu me viro". Eu falei: "Não, só tá comendo besteira a semana inteira, eu vou passar aí e a gente vai jantar", e era dia dos namorados, né. E aí a gente vai jantar. E aí até brinquei, falei assim: "A gente aproveita e já comemora o dia dos namorados". Só que eu estava com um amigo, que hoje não é mais amigo, na época eu estava com um amigo, a gente passou lá, eh peguei ele, fomos à padaria para jantar, eu que monto o prato, eu que faço ele comer o arroz, batata frita e filé parmegiana. Eu montei o prato, levei, sentei ele na mesa, porque ele já não estava enxergando. O Naim já estava perdendo a visão, né. E com isso, o que acontece nesse decorrer desse tempo, que foi omitido, é que ele começa a entrar nas drogas, e eu não concordo. Então a briga Você começa passou o por aí. inferno com ele nessa época, essas drogas? Passei. De Passei alguma porque forma você tentou também ajudar bastante ele? totalmente, totalmente. Fazia de tudo, de tudo. Eu falava assim: "Você vai perder a sua visão, você usando essa droga, você vai aumentar a sua pressão ocular, você já tem um glaucoma". Não tem nada a ver. Falei: "Tem", mas ele O já que ele entrou. respondia pra você quando você tentava tirar ele? Ele falou: "É o que me faz feliz no momento". Falei: "Poxa, então eu nem te faço feliz?". Ele falou: "Não, você não tem culpa. Eu te amo, mas você não tem culpa. Você não, um dia você vai entender".
E eu não conseguia entender, mas eu entendi o que era. Era a dor, porque eu sei, ele falava: "Eu quero ver", ele falava assim pra mim: "Eu quero conhecer meus netos". Eu falei: "Você acha justo você se acabar por conta dos seus netos? Aí vai ser pior, você vai morrer", ainda falava pra ele: "Você vai morrer antes, nem vai conhecer seus netos". Aí ele falava: "Não", ele falava assim, aí eu falava assim: "Você vai ficar cego", ele falou: "Não vou ficar cego não, Deus não vai permitir, eu vou morrer bem antes. Quando Deus achar que eu vou ficar cego, ele me tira da Você acha que cena". foi a principal causa da morte dele? Além da depressão, a droga Com também? certeza, com certeza, com certeza, porque se ele não tivesse caído da escada, ele tinha morrido do mal súbito. Ele já estava com um teor alto no sangue de overdose já. Já tinha um grau alto Pesado, de hein? droga, porque ele o que eu não sabia, depois eu descobri, é que ele já não fazia mais o uso recreativo. Aliás, eu descobri, né, não é que ele não fazia mais, não era aquela coisa que ele fazia só aos finais de semana, que é a gente sabe que não, mas a gente brinca, fala que é o efeito, uso recreativo, né. E aí ele passou a usar, eu cheguei a pegar um pouco antes dele sair, o Naim já acordava cheirando. Ele já E era acordava cocaína. cheirando. Era cocaína. Ele já acordava cheirando cocaína. Eu pegava de manhã e falava assim, pra mim foi um choque, eu sofri demais, eu sofri demais. E eu falava pra ele: "Naim, você vai se acabar". Ele falou: "Como assim você não". Pra você ter uma ideia, o Naim amava aqueles cachorros dele loucamente. Nos últimos dias de vida do Naim, nem cachorro ele queria passear. Ele não queria mais passear os cachorros. O negócio dele era ficar dentro de casa, era porque ele não só Se dentro de casa. anestesiar 24 horas, né? É. A mente dele tinha que estar Sim, não, anestesiada. ele queria ficar feliz de alguma forma, mas não ficava feliz. Ele entrou numa vibe muito louca. Na realidade, ele, tipo: "Deixa eu sair de cena", sabe. Uma Fugir da pena. realidade, né? Fugir da realidade. Aí após o falecimento dele, você entrou na justiça para você, reconhecer a união estável Sim, de sim, vocês, né. sim. Como que você lida com isso? Como foi para você? Como está sendo para você? Ah, como eu te falei, a lei é amorosa, não tenho resultados sobre isso, eu não sei como é que pé anda, minha advogada só me passa quando tem alguma coisa no processo. Deixei a filha ser a principal inventariante do processo, deixar ela cuidar, deixa ela ir atrás, agora ela vai enrolar mesmo, ela não tem pressa, eu também não. De uma certa forma, mas assim, não pode vender nada até que seja concretizado, correto? Não posso fazer nada. Não Nem pode ela, fazer. nem ninguém, Ninguém, né. ninguém. Enquanto não. Eu só tenho a casa, né? Que é a casa que pertence à mãe, que ficou com a mãe, né? Que é a casa que ela mora. Só tem uma casa, na verdade, né? Na verdade, eu nem queria fazer, não fazia muita questão, não, mas eu acho que depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu ouvi, que eu estava interessada nos bens dele, que eu isso, que eu aquilo, que eu matei o Naim para poder ficar com os bens dele. Isso que ela Eh, alega. não, Ah, sim. as falácias por aí, né. E aí eu pensei bem, eu falei: "Puxa vida, eu vivi um inferno na minha vida por conta disso, não vou abrir mão não, vou querer também, vou querer o que não me pertence, mas a gente dá um jeito". Corre boatos aí que quando ele faleceu, você acha que você não deixou a filha dele no enterro. Não, Isso é verdade, não não é é então, verdade? na verdade não foi isso, é que assim, hã, ela não iria mesmo, né, mas a imprensa ela é muito astuta, né, ela dá umas, né. E naquele momento de raiva me perguntam, né: "Ah, essa fi a filha do Naim, não sei o quê", eu estava com tanta raiva naquele momento, que eu falei: "Ela que não venha, porque se ela vir, ela não entra, não vou deixar, não vou deixar ela chegar perto", porque eu sabia que o pai tinha um ódio, o pai odiava, o pai morreu por conta disso, o pai foi o que afundou ele. Como é que a pessoa contribui depois que quer vir se despedir? Eu acho que quando você tem que fazer alguma coisa pela pessoa, você tem que fazer quando ela está em vida, não é depois que morre não. Não é ela, o que que ela queria? Levar os netos para ele conhecer no caixão ali? Mas ela não iria, não foi, não iria. Foi nesse Mas se intuito. iria, se fosse. Se fosse, Ela não entrava. hoje, falando hoje, Não, ela mais não entrava, calma. não entrava.
Mas calma, não entrava mesmo, não. Aí é questão até de raciocínio mesmo, sabe? De saber o que ele queria. E é tanto que quando eu fiz o velório, falaram que eu inventei aquele monte de coisa. Eu gravei. Nossa, eu falava assim, ó, a gente brincava, e foi numa das viagens que a gente fez, que ele falava: quando eu morrer, eu quero meus cachorros, eu quero música, não quero ninguém chorando, eu quero caixão no chão. Ainda falou como ele queria estar vestido. E uns 7 anos antes. Aí eu falei pra ele, aí eu achei o vídeo, eu falei: "Eu vou fazer", porque eu lembrava, né, "eu vou fazer, depois eu vou achar esse vídeo e vou colocar, pra ninguém falar que foi eu que inventei". E foi certinho, do jeitinho que ele falou, do jeitinho que ele desenhou, foi assim, ele entrou, ele saiu de cena como ele sempre mereceu, em grande estilo. Então, a filha dele, de certa forma, foi o grande obstáculo na relação de vocês, né? Não foi nem a ex-esposa, foi mais a filha. Não, a filha foi mais no final, com os netos, né, a ex-mulher foi o obstáculo principal. Por conta Uau. não foi nem por conta, foi por conta dela não abrir mão da parte do que pertencia a ele, que era a casa. Ou continuasse pagando, porque não pagava aluguel em dia, continuasse pagando aluguel, mas ela alega em processo que, eu usufruí do dinheiro dela, que o dinheiro da ca o que ele fazia com o dinheiro, deixava de fazer, era um problema dele. Ela não pagava, porque ela não queria que eu usufruísse do dinheiro que ela pagava para ele da casa que ele tem direito. É uma coisa assim, uma mesquinharia, sabe. E eu não precisava nem esse dinheiro ele usava para cuidar dos cachorros, dar banho nos cachorros, comprar ração para os cachorros, comprar os colírios dele, viver a vida dele, ter a vida dele. Eu nem precisava, porque eu sempre trabalhei, ajudava a pagar as contas. Aliás, eu que bancava a maior parte das contas, eu que bancava. E eu estava com ele porque eu amava, eu não estava com ele porque ele pagava minhas contas. Sempre fui independente, empresária, sempre trabalhei, sempre paguei minhas contas. Uau. E, tipo, eu não precisava, né, e nem precisava, e aí muita gente, sabe, fala: é verdade". Show. Vamos falar um pouquinho dos reality shows? Vamos? Você entrou pro reality shows que, pô, ó, me corrija de novo, Power Couple. Power couple, Couple. couple. É... E durante o Power Couple, que você acha que teve alguma atitude que te prejudicou? Não, Não? não. Mal interpretado? Hum, olha, hoje, assim, é que já se passaram uns 3 anos, né, eu fui a Andreia que tinha que ser, autêntica, falando o que tinha que falar, fazendo o que tinha que ser feito. Tiveram algumas situações ali porque, assim, o que que acontece? Quando você está dentro de um reality, você tem uma visão. Aí eu tô aqui conversando com você é uma gente boa, ó, você é o cara. Mas no dia a dia, você começa a se mostrar quem você é. Sim. E eu já não concordo mais com você. E é o que está acontecendo hoje da Fazenda, que eu tô acompanhando, né, que eu tô o pessoal me pede Você para gosta acompanhar. de reality show? Você consome o Deixa eu produto? te contar uma coisa, eu nunca gostei de reality na minha vida. Nunca gostei de reality. É tanto que o único reality que eu assisti foi a Fazenda 12. Por conta do Naim, que o Naim amava reality, televisão, tudo que era Inclusive, você participou com ele, né? exatamente, o Power eu participo com ele, que aliás antes de Power a gente fez o Minha Mulher que Manda na Eliana. Não é bem um reality, mas é uma coisa de casais também. E ali que o pessoal me descobre, acho que sou bem engraçada na realidade o convite do Power veio até um pouco antes também, né, já com esse negócio da polêmica dele com o negócio da prisão, já queriam, e eu não aceitava, né, eu não aceitei. E teve um ano que aí quando, ele fala, né, quando a gente convidar, a gente não pode recusar muito, né. E aí disso, a gente faz o Power, aí eu entro morrendo de medo, porque eu não sabia como eu ia me comportar. Minha família mais ainda, que me conhece. Meu filho pirou do Power Couple, meu filho pirou. Eu tive sérios E é problemas com meu filho. 100% fechado. cem Tem... por cento fechado. Pelo menos na minha vez foi, né. Você acha que alguém consegue se mascarar? Porque eu penso assim, Consegue, você acredita? você acha que consegue? Consegue, Por muito consegue, tempo, cara. consegue, consegue. Hoje, analisando friamente, depois de estudar como terapeuta, consegue. Consegue, por quê? Principalmente quando a pessoa quando ela é uma figura pública, quando ela é um artista, que ela vai para a arte. Temos um exemplo até aí do Arthur Aguiar, né. Arthur Aguiar, ele é um artista, então ele foi como artista, ele interpretou aquilo, ele carregou aquilo como fazendo um Cara, eu teatro e uma fico novela. alucinado com isso, porque em 2, 3 minutos você consegue meio que entender se a pessoa é uma pessoa do bem ou não, porque ela dá indícios.
Você imagina 100 câmeras te olhando 24 horas? Exatamente, por isso, eu sou Entendeu? um Aquela virada de artista. rosto que você dá quando uma pessoa vira as costas, Eu sou um a câmera artista. pegou. Não, mas eu sou um artista, eu sei onde está a câmera, eu sei fazer pose, eu sei onde está o microfone, eu sei como vou agir. Então eu estou atuando, eu estou aqui o tempo todo atuando e eu preciso ser um artista. Só não vai ser artista na hora de tomar banho e de dormir. Mas ligou o microfone. Sabe por quê? No Power, eu esquecia das câmeras, tá? Porque você não via as câmeras, né? Mas eu não esquecia do microfone. Sabe por quê? Eu não uso cinto. Eu não gosto de usar cinto. E aí, você tinha a cinta do microfone. Então, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Aí, quando eu tinha a cinta, eu sabia eu tomava muito cuidado para falar no microfone. Muito cuidado mesmo, que eu tinha medo do cancelamento. Eu tinha medo do cancelamento porque a minha família me colocou medo. Meu filho, principalmente, mãe, pelo amor de Deus, cuidado que você vai falar, cuidado que você vai fazer, que você vai ser cancelada. E às vezes que, tipo, foi um cancelamento ali, né? Que a gente tem eu e Nain, a gente acaba tendo um surto. Na realidade, eu tive duas fases dentro do Power. Eu tinha que, eu tinha que jogar com as pessoas e com o Nain. Porque o Nain era, como eu falei, bom vivan. E o Nain tudo pra ele tava bom. Quando na hora de fazer prova, se ele não tava afim de fazer, ele, eu tô cansado. Um dia teve a festa, porque era incrível, fazia a festa na sexta, no sábado tinha prova. O Nain ele bebia 4, 5 latinhas de cerveja, no dia seguinte ele já tava mastigado. Aí ele não conseguia fazer as provas. Teve uma vez que na sala de aposta eu falei pra Adriane, eu falei, eu jogo sozinha mesmo, tô cansada de jogar sozinha. Aí, sabe, acho que o pessoal. Aí você Aí começa ficou a se preocupar. aquele. Ficou aquele. Eu falei, nem sei mais o que eu faço. Acho que vou dar um win, porque já que eu jogo, já acaba logo, já sai logo, já termina logo. Eu era bem assim, né? Na sala de aposta. Tinha coisa que eu mostrava, mas o pessoal sentia que eu já estava esgotada ali. Inclusive, Você a, saiu em qual momento? uma, duas, três, na quarta, Quarta semana? quarta semana. É, fiquei um mês, na verdade a gente ficou Um 50 mês. dias, né? Porque Como que é ficar um mês a gente ficou 10 dias confinado no hotel, né? Acho que mais juntos? Você e eu ele e no ele outro, só. sim. Mas você pega, para pra ver, né? O Big Brother aí a pessoa fica sozinha, né, ainda. Vai pro confinamento. Eu fiquei na conquista. Ficou? Nossa, amei. Eu tô precisando fazer um reality pra ficar. Pra mim, a melhor parte do confinamento do reality é o confinamento sozinho. É verdade. Nossa, Andréia, amo, sabe por quê? Você se limpa, você não tem celular, você não tem televisão, você não tem nada, você tem livros, eu amo ler livros, né? Então você tem livros, você tem seus pensamentos, você dorme, ai que delícia, você dorme, 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 dorme. Se eu dormir, que era uma beleza. Acho que eu acho que 3 dias é o suficiente. Nem televisão. Não, nada. Não, tinha o Netflix. Tinha lá, Pra eles você dão um assistir uma série, tabletzinho, né? eles dão um tabletzinho lá para você assistir. Não porque eu não consegui, não levei a senha, não lembrava a senha, não tinha como acessar, e quando a produção conseguiu o contato da senha, já estava na hora de sair já. Aí não assisti, acabei não assistindo. Uau! Me ferrei dessa vez. O Power trouxe algum problema entre você e o Naim? Lá dentro, não. Não, o Power, ao contrário, Fortaleceu o vocês. Power me uniu muito mais ao Naim. Uau. A gente ficou muito mais unidos. Eu acho que o único problema mesmo do Naim foi a ex-mulher dele. Mas não no meu relacionamento, mas ela com ele, de pentelhar ele, sabe? De tirar ele do sério. Você acha que o programa dá uma ajudada na edição para algumas pessoas? Ah, totalmente. Sou doida pra saber quem é o do Swift lá da. Porque Swift, não, Cara, Twitter. porque às vezes eu É vejo alguns. Twitter, né? É É, o Twitter. Twitter. É Twitter. A House, o Twitter. Eu fico vendo algumas coisas, alguns reality shows. Eu não assisto muito, mas quando eu pego para assistir, eu vejo que é sempre focado em algumas Eles pessoas, dão em algumas figurinhas carimbadas. eles dão engajamentozinho para algumas pessoas, sim. Eu percebi isso, eu tô percebendo isso, que hoje eu tô olhando mais como produtora. Eu tô fazer o Selfie esses dias foi num programa, e aí ele falou assim: eu vou olhar com visão de produtor. Eu olhei assim, eu falei, porque hoje eu assisto com 2 olhares, né? Hoje você tem essa facilidade. Quando tudo é novo, você fica meio perdido, mas quando você começa a pegar, você já começa. É porque, na verdade, se a gente olhar pelo lado da empresa, televisão, eles têm que ter um retorno, né? E o retorno, de certa forma, é focar em quem tá brigando, em quem tá engajando.
se você vê como empresa, se aquilo é o que, de certa forma, gera produto, gera renda, gera venda, é isso mesmo que a gente faria. Se eu fosse dono da É, Globo e eu claro. tivesse um Big Brother, Vamos ver o vem que que cá, eu qual faria? personagem que tá dando. Por exemplo, eu brinco, né? Vamos falar agora de Fazenda um pouquinho, embora não é meu, mas eu falo isso porque eu era uma grande expectativa da Fazenda, né? Todo ano eu sou expectativa da Fazenda, né? Ainda não chegou a minha vez, mas o dia que chegar, né? Vamos ver. Vamos uma vez, cada ano um ano. E aí, esse ano, principalmente, nossa, sabiam mais do que eu. Tinha gente que mandava mensagem para mim falando que nossa, você vai estar na Fazenda. Eu falei, nossa, tá sabendo? Nem eu tô sabendo, nem o convite eu recebi. Aí, o que acontece? A aposta era aquela Spani, a, a usurpadora lá, a Paula Bracho. A Qual o nome a atriz dela? venezuelana? É, é, não Ah, isso tem- que eu não sei o nome ah, dela. E aí, vê o nome dela aí, Leandro. Ajuda nós aqui. não sei o que, Gabi Spanik. Acho que é a Gabi Spanik, né? E ela era aposta, né? Ela era a revelação, né? Não só ela, como a Carol Lecker, era muito pedida. Só que a Carol Lecker vai sair porque ela Gabriela entrou. Spanik. Gabriele Spanik. É a Ah, Gabi. o povo aqui é rápido, hein? Gabi, é a Gabi Spanik. E assim, aquela que vai sair hoje, a Carol Lecker, ela é muito pedida. Só que ela vai sair porque ela era uma das infiltradas. E Dudu Camargo, que talvez não era muito aposta, e foi uma revelação, né? Porque o Dudu, hoje, ele estava, né? Mas como tem a Gabi, vem o Dudu e vem a Ioná, o terceiro. Mas, analisando, essa Ioná, ela tá jogando muito. Ela tá jogando muito. Por quê? Aconteceu uma cena na casa, e ela acabou brigando com o cara lá. No meio da briga, ela quer trocar de roupa, pede licença, ele não quer sair, ela vai e fica pelada na frente. Ela levanta a blusa, é peito que você vê? Ela levanta a blusa e mostra os peitos pra ele. O pessoal não tava nem aí pra ela, nem deu ibope. Mas aí criaram um bafafá dentro da casa e ficou todo mundo. Isso gera expulsão? Não, não, não gera. Não gera. Ela não pôs a mão em ninguém, ela não relou em ninguém. Só tem expulsão se eu bater em você. Se eu relar em você, se eu bater em você, até cuspir não tem expulsão. Se eu jogar água na sua cara, mas se eu bater brincando, eles E vão eu me considerar. senti. Não, você não precisa nem sentir. Se eu bater brincando e eles acharem que você bateu na pessoa, você está expulso. Você não precisa nem sentir nada. A mão não se brinca. A regra é cara. Mãos, é tanto que se você prestar atenção, toda vez que discute, a pior coisa é pôr a mão pra trás, né? Pra não falar que deu tapa, que bateu, que Eu esbarrou. não conseguiria. Eu Consegue, deixo. Cara, se consegue, alguém vir gritar aqui na minha cara assim, ó. consegue. E você não é homem, você não é homem, você não é homem. Eu Consegue, vejo aquilo, eu falo, consegue. ia, nossa Sabe por que senhora. consegue? Mas nossa! Sabe por que consegue? Primeiro, você tá ali no reality porque você quer. Segundo, todo mundo quer ibope, engajamento. Todo mundo quer. Aí a pessoa vai entrar no jogo da pessoa que você não é o desequilibrado. Desequilibrado é quem tá indo pra cima de você. E aí você fica. Na realidade, eu não sei o que acontece, que você fica abduzido, né? Você fica abduzido quando você entra dentro do reality, parece que você é abduzido, né? Você não tem personalidade própria, porque você se condiciona. Eu falo isso de experiência própria. Com uma pessoa que pega, no meu caso, vou falar do meu caso agora do Pro Power, que eu sou o meu emoji é uma panela, né? Que eu quero dar uma panelada na cara da menina logo cedo, porque ali no Power, quando eu entro no Power, A Brenda. é, eu não falo o nome dela não, porque é uma pessoa que a gente não se fala muito, né, nem se fala mais, né? Pega uma panela aí, por favor. Eu tenho lugares aí que já tem panela me representando. E assim, quando eu entro no Power, ela foi uma pessoa, a gente se deu super bem. A gente conversava, a gente dialogava, a gente brincava, fazia o prato dela, eu e ela, assim, eu, Naim, o marido e ela, a gente estava super bem. Só que no decorrer, na primeira semana, quando eu volto da primeira DR, ela não gostou, ela não ficou feliz. Aí ela me chama de falsa. Eu fiquei feliz que tu gostaste, mas tu é muito falsa. Eu falei, como assim sou falsa? Porque o Matheus queria me manipular.
Eu não sou manipulável. Não sou. Não tente. Eu não sou manipulável. Não, você não vai me manipular. Eu sou mais manipuladora do que manipular. E aí ele começou a fazer os jogos, eu não entendo o jogo dele, ele não gostou. E aí ele queria que eu fosse com ele, o que ele não era comigo. Então, inclusive, tem uma dinâmica que ele vem me cobrar. Ah, você podia dar a plaquinha para mim? Você e o Naim fala que a gente é amigo, mas você deu a plaquinha para não sei quem não deu para a gente. Eu falei, por que vocês não deram a plaquinha para mim e para o Naim também? Ah, não sei, a verdade é recíproca. Se você não me dá, eu não sou obrigada. E aí a gente começou a se estranhar. Aí começou. Aí eles sentiram que eu acho que eles sentiram que a gente estava ficando forte. E a gente estava ficando forte, né? Pior que a gente estava ficando forte. Aí começa a desandar, né? Por quê? Eles eram favoritos e a gente começou a ficar contra os favoritos. Agora pensa comigo. 13 casais. Qual que era o valor do prêmio? Ah, você que faz o seu valor no Power. Ah, tá. É você que vai acumulando o seu prêmio, né? Cada semana você tem um jogo, uma rodada, e você aposta, são 35 mil por semana. Não, 70 mil por semana, que é 35 do homem e 35 da mulher. Só que você sempre perde. Aí você vai fazendo um saldo de 50 mil, 40 mil, depende do quanto você... Eles acho que ganharam 250, 220. Foi o prêmio mais baixo do Power Couple. Foi o prêmio deles, que eles não conseguiram guardar muito ali. E aí, nisso, me perdi. Você tá falando da briga, e Ah, aí ele... tá, Aí, nisso, a gente começa a briga, começa a discussão. Eles começam... Aí, quando você pergunta, né? Ah, mas a pessoa não consegue... O que eles fizeram? Eles começaram na frente ser uma coisa e nas costas outra. Porque o Power, você tem momentos que você é desmicrofonado, tem momentos que você fica mais no guarda na sala de prova, então às vezes eles não estão mostrando. E ali começam as provocações, começam sabe? Quando tá sem o microfone, vão falar, quando tá microfonado, vão falar. E às vezes eu via coisas ali, por exemplo, tem a história do ansiolítico, eu pergunto se ela tá calminha, que o pessoal fica bravo comigo, que eu tô falando que eu fui ali, né? Eu não fui de forma alguma desfazendo dos ansiolíticos, das pessoas que usam o ansiolítico, mas foi porque eles tinham um vídeo de ansiolítico escondido. E eu, na hora que eles que tá tendo debate, eu, ao invés da hora, eu fiquei receosa de falar e eles terem jogado fora. A produção vai procurar e vai falar, tá mentindo, tá não sei o quê. Então eu fiquei tão confusa ali. E ela, tanto que ela baixa e ela olha para mim assim. Aí eu falo, tá calminha? Aí ela olha para mim porque ela achou que eu ia naquele momento falar, cadê o vidrinho que você escondeu? E se eles jogassem? Aí você tá entendendo? Só que o público não entende isso porque eles não estão lá. Então, às vezes, a gente erra por uma situação que a gente vê, mas o povo aqui não vê. Não adianta. Perfeito. Agora eu te falo, são 13 casais. Embora estão saindo, são 13 casais. 10 contra um casal. Será que esse um casal tá certo? 10 estão errados? E o povo abraçou porque achou. Eu não consigo entender a cabeça do público por que eles abraçam as pessoas que se fazem de vitimismo, de vítima dentro de um programa. Eles manipulam a situação para serem vítimas. Eles não são as vítimas, eles manipulam, eles fazem de uma forma, sabe? Eu acho que ainda vai nascer um dia que o público vai chegar e vai falar: não vão querer um reality de pessoa vitimista. Vamos querer um reality da pessoa que briga, seja pontual e tá acontecendo. Coerente naquilo que tá falando. Exatamente, tá acontecendo isso na Fazenda agora. Tem uma pessoa lá, eu tava contando dela, que ela levanta, aí a casa toda ficou contra ela, todos. 23 contra uma. E aí ela parou de falar, ficou quieta num canto, chorando, falando, fazendo VT, obviamente, né? Fazendo VT, falando que ela não sei o que não sei o quê, e todo crescendo, levantando ela para quê? Aí o povo já tá comprando. Ah, coitada, 23 contra ela, só que as pessoas não pararam para analisar o que ela fez. Ah, não, que não sei. Existe uma incoerência. Ah, até o Dudu, que estava com ela, se afastou. Por que será que ele se afastou? Talvez ele viu o que o público não está vendo. E aí aí ele fala para ela, você está virando planta. É tudo estratégia. Tudo estratégia. E aí, na época, aí no Power da panelada, o que acontece? Eu acordo de manhã, eu já não estava bem aquela semana. Até falo para a Ive, é verdade, eu fiz uma prova
horrível. Eu tinha feito uma das provas que eu não tava legal. Aí eu só falo pra Ive, ai, hoje eu não acordei legal. Ela falou, toma seu café e vai pro quarto, fica deitadinha lá, quando a produção chamar, você sai. Aí fui, e eu não sou de comer de manhã. E aquele dia eu resolvi comer ovo, fazer um ovo mexido. Pega a panela, vou lá mexer meu ovo. Aí o Naim tá aqui, o meu lugar tá aqui, e aqui tá a garrafa de café. Aqui, assim. Eu acho que eu vi essa cena. A garrafa de café tá aqui, o Naim tá aqui. Tem a mesa do outro lado, vazia. Tem um fulano aqui, que eu também não gosto desse fulano, nem vou falar o nome. Tá aqui esse fulano. Aí esse fulano tá sentado aqui. A criatura, ao invés dela dar a volta, porque ela é ordinária ali no jogo. Ao invés dela dar a volta, pegar a garrafa, ou vir por aqui, né, pelo meu lado direito, né, ela podia vir por aqui e pegar, a garrafa tá aqui, ó, vai, a garrafa tá desse boneco aqui. Aí ela podia vir aqui, pegar a garrafa e se servir. Ela entra entre eu e o Naim e ela faz isso, ó. Ela esbarra em mim aqui, assim, atravessa. E o pessoal fala o pessoal colocou palavras falando que eu falei que ela me empurrou. Gente, ela não me empurra, ela esbarra. Existe uma grande diferença de empurrar e esbarrar. Só que na hora do nervoso, você fala empurrar, empurrou, me empurrou, você muda a palavra. E ela esbarra. Quando ela esbarra em mim, aí eu falo, "Você não sabe pedir licença não, menina? Não tem educação?" Aí ela olha pra mim com cara de debaixo e fala, licença. Aí eu pego e falo, o que que é? Você quer levar uma panelada na cara logo cedo? Aí ela começa, então dá uma panelada na minha cara. Aí você respira fundo, né? Que aí você lembra que você tem filho, que você tem mãe, que você tem família, que você tem um mundo lá fora, um processo nas costas quando você sair por agressão, uma expulsão. É muita coisa. Então É, pesado. você pensa. Aí eu falo, né? Você ela, então dá uma panelada na minha cara, você não é mulher, você não tem coragem. Eu falei, coragem eu tenho, não sou louca. Aí ela falou assim, aí ela fala, né? Você não é mulher. Eu falei, mulher eu sou. Então quando a gente sair lá fora, você vai ver quem é a mulher. Aí eu te pego lá fora, aí eu te dou uma panelada. Aí você fica, né, com sangue nos olhos, né? Você fica. A gente tem até um VT aqui. Coloca aí, Lê. Vamos dar uma olhada. Tia aí, vai. Imita a tia. Quer VT? Vamos fazer VT. Agora eu vou falar pra todo mundo o que vocês fizeram comigo quando eu voltei da DR. Tava esperando esse momento. Parabéns pra vocês. Hoje vocês não vão gritar, não? Não vai gritar com a tia aqui, não? Não vai me chamar de falsa? Não vai me chamar de fingida, Brenda? Tá cheia de ansiolítico, né? Por isso você tá calminha assim, né? Nossa! Por isso, né? Porque hoje você não tá gritando, ou tá com medo de gritar comigo também, quando você bateu na mesa lá e saiu gritando com todo mundo. Eu não tenho medo de grito não, Brenda. Você tá usando remédio aqui? Eu não, Você tá usando remédio aqui? Aí, Você tá usando remédio aqui? Eu não. Você acabou de falar. Vocês estão precisando. Você acabou de Falei, falar. vocês estão calminhos, porque o ansiolítico tá resolvendo. Você tá dizendo Ela que a não gente precisa, tá tomando alguma vocês coisa. dois Agora estão tem uma coisa. Eu sou fraca sim. Bem, a Sabe por que posição que eu sou aqui é fraca? de eu falar e da Sabe por gente que eu sou falar, fraca? mas a gente não Sabe por que que eu conseguiu. sou fraca? Porque eu incomodo. É muito difícil Quando a gente fala a falar. verdade, quando a gente fala a verdade, né, Brenda? Quando a gente olha nos olhos e fala a verdade, a gente incomoda. Aí quando a gente quer atacar, quando a gente se enxerga numa pessoa, a gente ataca. Eu aceito o ataque. Sabe por quê? Aqui tá acostumado com O ataque. desafio tá feito. Tenso, hein? Tenso. Aí, assim, as coisas vão Bota um acontecendo dentro da filme na casa, vai acontecendo dentro da cabeça. casa. Aí, quando vai pra essa parte, aí a pessoa fica te olhando. Isso, aí você viu que ela tá quieta ali, mas por quê? Porque quando eu falo, eu tinha comentado antes, quando eu falo do ansiolítico, né, que ela tinha o vidrinho escondido bebendo lá dentro. Você vê que ela fica, né? E eles têm mania de bater na mesa, de gritar, de fazer não sei o quê. Ali acho que eles tiveram, ali deu uma surtada realmente. Ali você fica, ali eu já tava no Mas meu chega um mundo. momento que vocês Não. perdem a noção ali dentro, porque Perde. De tudo. é muita coisa, Você né? perde noção de tudo. Você perde noção de tempo, de dia, de hora. Você só vive aquilo. Você vive aquilo literalmente. Você só tem aquilo para fazer. Você vai acordar, você vai fazer o quê? Você vai para onde? Você tem que viver. Você tem que realmente. Por isso, você é abduzido. Você é abduzido. Dentro de um reality, você é abduzido.
Como foi a vida pós-reality? Esse foi o último que você foi, né? Não, o último foi a Conquista. Tá. Depois desse e depois da conquista. Como que é a vida pós-reality? Como que vocês saem... Eu saí transtornada do Power Couple. Eu não sabia que eu não Dá um fico, conflito? eu não vejo essas imagens, porque essa não é a Andrea. Eu, sinceramente, eu quando via, eu falei, eu me sentia com vergonha. Quando eu via isso, eu falei, meu Deus, não sou eu. Essa não sou eu. Não, é sério. Até a minha família mesmo me estranhou um pouco, né? Porque, tipo, eles sabem que eu sou assim, eu sou de falar, mas eu não sou de partir, de gritar, de xingar. Nossa, eu saí descompensada. Quando eu fiz a Conquista, foi um outro momento. A Conquista ali foram 100 pessoas para concorrer a 20 vagas. Você fica na vila, você passa uma fome, você passa um frio, é tudo restrito. É essa a pegada do reality. E eu ainda eu fico doente nos 3 primeiros dias, que eu peguei um resfriado lá por causa do ar-condicionado, aconteceu alguma coisa, a imunidade caiu demais, porque você tira a alimentação, você diminui o seu ritmo, foi um corte brusco nesse reality. E é tanto que eu nem até que fala pro meu filho, né? Falou, tua mãe não tá legal, não, tua mãe tá doente. Quem me conhece sabia que eu não tava legal, porque eu já tava. E outro, você vai ficando com fome, né? Com frio, você realmente é reduzido. E você vai ficando em estado. Eu, por exemplo, com fome, não sou ninguém. Então eu não penso, eu não raciocínio. Acho que qualquer pessoa, né? Então chegou uma hora que eu só estava dormindo. E eu tive um start, falei, não, opa, peraí, a Andréia acorda que você vai ser cancelada de novo. Você vai, porque o meu público estava esperando a Andréia. E eu dei um start, aí eu volto, começo a fazer alguma coisa, aí eu vou para a cozinha já, começo a cozinhar, não saio da cozinha, começo a agitar, começo a voltar para a terra. Inclusive, tem uma briga com a Lisiane, que ela vai arrumar, não sei se você sabe, né? A treta do rodo. E as tretas do rodo. E aí foi o auge, acho que foi a treta mais bafônica do reality. E aí ela vai lá buscar o rodo, e aí ela fala assim: a gente começa a discutir, ela põe a cara bem na minha cara e fala assim: credo, a sua cara tá com bafo. Ai, credo, que bafo. Aí eu viro e falo, meu Uki também tá com bafo, quer cheirar? E aí vai todo mundo. Aí a gente A começa a técnica. treta. Ô, técnica, vocês têm uma pergunta aí? Olha a minha técnica maravilhosa lá. O Leandro tem uma pergunta pra você. Olá, tudo bem? Tudo Tudo bem? bom? Então, aí, você estava falando um pouquinho antes da gente falar sobre o Power Couple, a gente estava falando sobre todo coitadinho ganha um reality, né? E a gente vê que a Jojo Todinho foi o contrário disso. É, Por que você acha? Você acha que ela é totalmente fora da curva mesmo? Ou você acha que tiveram bom senso dessa vez para escolher ela? Coisa que não tem normalmente, né? A gente viu, por exemplo, a Thelma ganhando o Big Brother. Não existe. Né? Eu queria saber a sua opinião sobre. eu acho assim, né? Eu acho que a Jojo, ela passou da curva, né? Ela nem fora, passou ela, além de fazer a curva, foi reto, né? Cara, mas assim, antes de você responder, eu vi uma cena dela muito interessante. Teve um momento que ela teve um ataque, uma explosão, que ela pegou. Ela amassou aquela garrafinha, gente, Ali ela mostrou, pelo menos na minha visão, um autocontrole de não agressão. Eu bato em outra coisa, num pote. Mas isso já é uma agressão, né? Não, mas ela tá batendo uma panela no negócio ali. Não tem aquele quarto do grito, não tem aquele. Você vai ali, cara, você quer bater em alguém, dá um soco na parede, cara. Mas não faz um negócio desse, não bate em alguém. Mas olha, quem amassa uma garrafinha daquela lá, que uma garrafinha é dura. Eu tenho uma garrafinha igual e é dura. Eu falo, gente, eu não sei como ela conseguiu amassar aquela garrafa no soco. Era muito ódio, né? Era muito puro ódio. E assim, ela para socar aquilo, eu falei, caramba, se ela socasse alguém, ela quebrava a pessoa, né? Então. Porque Ela não agrediu, não, né? Uma mas é pessoa. uma forma, tem várias formas, né? Tem várias formas de você. Então, ela foi fora da curva? Eu acho que não, eu acho que ali ela foi ela. Ela realmente, o público, foi o que eu falei um pouco antes, né? Que eu falei, que o público acorde e não abrace os vitimistas. As pessoas que aproveitam da situação para ser vitimismo, né? Com vitimismo, né? Tipo, hoje que nós estamos aí com a Fazenda, um reality que é super assistido, voltou pro Ibope, inclusive, né? Subiu no Ibope. O Carelli deve estar de sorriso a orelha, né? Porque fazia muito tempo que eles não
chegava no Picuribó. Também ele colocou um elenco muito bom, essa Fazenda tá com um elenco muito bom. Eu acho que, assim, eles deram o prêmio para a pessoa certa, merecido. Eu acho, porque, assim, como eu acompanhei a Fazenda 12, eu assisti, né? Que eu falei, é o único reality que eu assisti. Foi muito merecido, sim, porque ela, além da estratégia, ela foi ela o tempo todo. E acho que é isso que o público tem que abraçar. Quem é a pessoa o tempo todo? Não adianta se fazer, sabe? Ai, coitadinha, ai, vamos então, quem vai ganhar o prêmio que é um coitadinho. Tem que parar. Isso já veio até do meu Power. Começou no meu Power, quando eles fazendo, o casal fazendo de vitimismo, ganharam. Arthur Aguiar, de Eu vi vitimismo, do Big ganhou. Brother, o Dourado, Não vai quando ele muito longe, ganhou, até o Sacha quando fazendo ele de ganhou, vitimismo, ele ganhou. ganhou depois que ele chorou. E o Sacha? Que acho que ficaram todo mundo contra ele ali, ele caiu no choro, e aí falou, pô, aquele show aí, eu lembro até que dos caras falando naquele choro foi quando você ganhou o Big Brother. Caiu o público, tipo, Só que as máscaras caem aqui fora, que nem o Sacha que ganhou a Fazenda o ano passado. a Juliette, né? A Juliette. A Juliette foi praticamente totalmente vitimismo. Então, assim, poxa vida, nós brasileiros já somos. Sabe o que as pessoas abraçam? Porque nós já somos todos vítimas da sociedade. De uma certa forma, nós somos vítimas da sociedade, né? E dentro do reality a pessoa compra porque, ai, coitado, nossa. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Que nem a casa dessa moça que foi 23 contra. Sabe, tipo, sei lá, tentar enxergar o que ela fez. Por que quando ela agiu, mostra os seios, é normal? Porque não sei. Às vezes tem umas coisas assim que não bate. Umas ideias que não bate, com as minhas, pelo menos. Um dos maiores estrategistas que eu vi em reality show foi o Prior, né? Foi o É. Prior? Foi, né? Que quando ele fazia tudo linkado à assessoria dele, ele brigou, ele fazia. Quase que ganhou o Big Brother, né? Ele foi inteligente, ele foi inteligente. Aliás, tem algumas pessoas que hoje nós temos, voltando, você falava, mas hoje essa Ioná, ela tá na estratégia. Ela tá usando totalmente a estratégia. Ela vai se fazer de vítima, ela vai para a roça, ela vai voltar forte e vai continuar, ela vai se achar forte, vai comprar, porque o pessoal tá comprando ela já. Já começaram a ficar meio contra o Dudu, porque o Dudu era ela e o Dudu, já começaram, porque o Dudu ficou contra ela. Mas por que será que ele ficou contra ela? O que será que ele enxergou? O que será que ele viu? Eu tô fazendo live, eu tô debatendo, eu tô falando isso, mas as pessoas, elas não enxergam. Perfeito. Falando de live, você tá com um podcast? Panela Cast. Fala um pouquinho sobre esse projeto do Panela Cast. O Panela Cast é um projeto que eu pretendo, já tem alguns anos, porque desde quando eu saí do Power, os meus fãs, os meus seguidores, até na rua mesmo, onde eu passo, as pessoas me cobram. Ai, Andréia, eu queria te ver mais. Eu tava fazendo live no TikTok, esses tempos atrás. Nossa Senhora, quando eu falava que eu ia dar tchau, eu nem tenho seguidor lá. Mas tinha dias que eu tinha, tipo, 300, 200 pessoas me assistindo. Para mim, isso é o máximo. Uma live, 200 pessoas assistindo. E às vezes eu queria sair, eu não conseguia sair porque eles não deixavam. Queriam conversar comigo, falar comigo. E assim, aí o pessoal ficava, faz não sei o quê. Aí isso foram os E fãs fala pedindo. sobre o que o Panela Cast? Realities. Realities, é mais ou menos. Mas eu ainda não comecei. É um projeto. Já 2 anos nesse projeto. É porque nas horas vagas eu também trabalho, né? Multiempreendedora, né? Não, porque assim, além de eu tenho, eu saí da construção civil, né? Aí depois da construção civil, fui para a parte de terapeuta, né? Tô indo para a parte da terapia. E aí veio esse projeto de fazer o podcast. Mas eu também, às vezes, eu fico um pouco na construção civil ainda, porque o meu filho continua com a empresa, então eu dou aquele auxílio para ele. E eu estou num terceiro projeto que ainda vai dar certo, está na gaveta, estou trabalhando para já fazer mais uma coisa mais pro lado profissional do que reality. Então vai ser o terceiro projeto. Então, assim, eu preciso de tempo, sabe? O tempo da gente é tão curto, né? A gente trabalha tanto, é tanta coisa, tanta correria. Às vezes eu acordo 8 horas da manhã, vou dormir 1 hora da manhã. Ó, a gente adora, né, como eu disse, falar de empreendedorismo, de realities, a gente também gosta de polêmicas. Opa, amo polêmica. A gente tem um quadro aqui Hum. que é se você segue ou se você bloqueia. Bora lá. Vamos ver o primeiro? Vamos. Solta aí, galera.
Matheus Sampaio. É ele? Do Power? É do Power, né? Isso. Ah, o Matheus. Não sigo e bloqueio. Já Bloqueia? tá bloqueado. Por quê? Ah, depois do Power não teve conversa. Não teve conversa. Não. Até tentei, mas acabou, ficou lá. Pra mim, eu considero como se fosse uma pessoa que passou na rua. Atravessou a rua, tchau. Uau. Próximo. Cartolouco. Ah, cartoloco. Não sigo, mas também não bloqueio. É um amor de pessoa. É. Porque assim, eu pra rede social eu penso assim. Eu tenho os meus fãs que me seguem e eu seleciono quem me segue, quem eu sigo, sabe por quê? Eu não quero seguir quantidade. Eu quero seguir aquela pessoa, diferente dos meus fãs, mas aquelas pessoas que estão ali mais dia a dia comigo, que tá ali, principalmente da figura pública, vamos falar da figura pública, né? A figura pública, ela não te comenta, não te engaja, não tá ali com você. Então, isso é mais um, criar volume. Seguir por seguir. É, Próximo. a Baronesa. baronesa. A Cláudia Baronesa, nós acertamos, que a gente saiu brigada, né, do Power. Da conquista também, a gente arrumou umas treta lá, mas no sepultamento, né, no velório da Nainha, ela foi até lá, me deu um abraço e a gente se desculpou e zeramos o game. Mas eu também eu não sigo. Ela e o marido dela foi um dos maiores brigas que tiveram. Sim, eles saíram no mesmo dia que, aliás, eles saíram junto comigo, né, porque eu fui eliminada e eles foram expulsos, né, eles desistiram, né, eles não foram expulsos, eles desistiram. Mas é uma boa pessoa, é um bom coração, gosto muito dela. A última. Brenda. Não sigo. Não é bloqueada, mas se tiver que bloquear, a gente bloqueia também. Mas não muda nada na minha vida. Foi a rivalidade mais marcante da edição. Com certeza. De reality, sim, né? Pra vida pessoal, eu não levo pra vida, não tenho mágoa, não tenho raiva, porque só faz mal pra mim, né? Então, essas pessoas eu sei perdoar. Então, você perdoa, mas não é obrigado a conviver. Uau. Se você fosse convidado hoje pra voltar pra Fazenda, pra um Big Brother, você iria? Opa, Big Brother, então, vou até de graça. Sei. Iria. Você me perguntou, né, se eu gosto de reality. Eu não gostava de reality, né? E eu, depois de fazer os realities, participar de reality, semana passada eu acompanhei a Fazenda por conta da Vivi, né, que esteve na Fazenda. Torci, acompanhei, levantei torcida, conseguimos subir ela do paiol para a mansão, mas infelizmente ela cai numa roça complicada, não deu para mantê-la. Mas aí assim, a gente começa a seguir com expectativas, né? Com ter mais. Entrar mais no jogo. E como meus fãs, meus seguidores, eles pedem para que eu comente, que eu fale. Esses dias que eu tô sem tempo até de fazer field, né? Meu DM fica lá, field, você precisa disso, você precisa das coisas. Não tem conteúdo, eu tô sem tempo de fazer Mas também conteúdo. multi-empreendedora, Não tá aí. terapeuta, Não dá. trabalha construção civil, entre outras. Vai agora um podcast. E tem mais um ainda que eu vou fazer ainda, que tá na panela. panela. Tá literalmente na panela. Mas depois eu falo que se der certo, aí eu tô entrando na sociedade de um restaurante. Olha que bacana. É louca, né? É doida, né? Mas não, tá certo, cara. Então, assim, eu vou pra panela. Eu falei, gente, vou trabalhar numa coisa que, né, vamos pra panela. Então, se der certo, tá ali. Tô ali estudando os projetos, tá bem... 80% já Você adiantado. falou assim, que muita gente pergunta se você iria pra Fazenda, que você tava cotada pra ir. Mas o que te dá essa percepção? É os bastidores? Você sabe no meio O de ir quê? pra Fazenda, das pessoas estarem te esperando de você ir? Você achou até que seria... As pessoas até acharam que seria esse ano? Não, eles me falam. Você fala em relação como que eu fico sabendo? É. É rede social. Você entra no Twitter, lá no X, né?
ali chega todo. Eles me marcam no Instagram, nas redes e falam, André, todo dia, na época de Fazenda, chega fotos e fotos que eu já tô na lista, que eu já ponho até no quadrinho lá. A Andréia é confirmada, diva na Fazenda. Ah, tá confirmada, Andréia na Fazenda. Então, assim, não sou eu que falo, não, são eles que falam, né? Eles que pedem, né? E eu falo uma coisa. Se não fossem os meus seguidores, são pouquinhos, são 50 mil seguidores, mas já para mim é muita coisa. Eu quando comecei essa vida pública, vamos dizer assim, eu tinha 300 e pouco seguidor. 300 e pouco, são 50 mil. Sabe o que é 50 mil? É um estádio de futebol, até um pouco mais. Então, para mim, eu sou muito grata por tê-los comigo. E eu acho que em forma de retribuição, para retribuir, fazendo o que eles pedem. Hoje, se você falasse para mim assim, Andréia, passou a Fazenda, já foi, não fui, mas hoje, por exemplo, hoje, se fosse hoje, Andréia, hoje, se você recebesse esse convite para ir para a Fazenda, você iria? Se fosse hoje, eu posso dizer para você, não iria. Pelos projetos que eu estou aí, não iria hoje. Por quê? Pelos projetos que eu tô. Mas se você percebesse que isso ia te engajar, Mas ia não te dá, gerar... não dá. Eu tô com projetos começando. Por exemplo, Então, tenho quer dizer, pacientes, tem tenho coisas clientes. aqui fora que faz com que você não Hoje aceite tem. coisas... Hoje eu esperei passar o convite da Fazenda para assumir esses Eu vi compromissos. uma pessoa, uma vez, o Felipe Tito, disse que convidaram ele pro Big Brother, ele falou assim, jamais. O Hoje. que eu ganho aqui fora, vocês não vão ganhar nada. Então, mas aí não é nem o problema do que eu ganhar aqui fora, no caso, né? No meu caso. No meu caso, hoje são os projetos, eu não posso porque eu preciso dar continuidade desses projetos. Mas eu acho que hoje eu não iria por conta disso. Mas, porque já passou a Fazenda, que eu falei, a fase setembro. Então eu tenho até julho do ano que vem para resolver minha vida. Que se vier o convite em 2026, eu preciso estar em junho, julho, que mais ou menos começa o convite, eu preciso estar com a minha vida organizada, porque você tem que ter uma organização, você se programa, para eu poder ir tranquilo e falar, não, agora eu posso ir e deixar. Mas eu faria isso pelos meus fãs, Você por iria eles pedirem. Você iria mais centrada ou você iria... Eu acho que, mesmo sendo terapeuta, eu sou humana, né? Porque, mesmo fazendo terapia, porque todo terapeuta precisa fazer terapia, né? Mesmo com a linhagem da terapia, a pessoa fala, mas você sendo terapeuta, você vai analisar as pessoas. Não, gente, não tem como. Sabe por quê? Se fosse isso, você fazia terapia com teu filho, com tua mãe, com teus irmãos, com teus amigos. Então, você não está sendo terapeuta 24 horas, né? Então, você sabe quem que você vai tratar. Eu fico vendo hoje, na linhagem terapêutica, um reality, eu olho e falo assim, eu começo a analisar, eu falei, 5 minutos, eu falei, já estava na treta, já. Já estaria na treta, nem esqueci, eu nem penso a lembraria. mesma coisa. Não, porque assim, você consegue viver. Eu, Andréia, eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu não consigo me perfazer. Não consigo me perfazer. Eu sou muito assim, não dá, eu sou muito transparente, sabe? E eu tenho um detalhe, se você me fizer alguma coisa que eu não gostar, eu vou chegar pra você na hora e vou falar, putz, eu não gostei do que você falou, sabia? Me deixou chateada. Verdadeira. Aí, se você fala assim, desculpa, não foi a intenção, beleza. Mas se eu ver que você falou aquilo, mas também você não tá nem aí, também não choro, não falo. Não segue. E tem um detalhe, né? Não sei se é um defeito ou uma qualidade. Muita gente não acredita muito nisso, mas eu falo que eu faço jus ao meu signo, né? Que eu sou aquariana, né? Você é aquariana? Então, eu sou aquariana. Então, dizem que aquariano tem o coração gelado, né? Então, deve ser isso, né? Deve ajudar, né? Porque eu bem sincera, consigo ser fria nas horas que eu preciso ser. Eu consigo. É verdadeira Eu também. consigo ser. Eu vou ali analiso. Eu sou um tsunami. Eu entro, chego. Se você chegar para mim, André, vou com tudo. Eu sou muito. Vamos, só vamos. Você chegar para mim, opa, tal. Eu gosto de correr. Se chegar para mim, André, vamos correr ali mais tarde. Opa, bora, cada um tênis, vou lá que você topa, eu vou na hora. Eu sou até que eu topo a toda obra, né? Então, assim, eu falo que hoje eu mantenho isso, porque os meus seguidores, os meus fãs, eles falam para mim assim, não vou nem falar fã, vou falar seguidor, eu não sei se fala fã, se fala seguidor, né? Minhas panelinhas, né? Que eu chamo eles de minhas panelinhas, né? E eles ficam felizes quando eu acordo de manhã e falo, minhas panelinhas.
Então, assim, eles me cobram. Faz live, faz live. Ontem mesmo, no meu DM, eu tava com acho que 5 pessoas me convidando para fazer live, né? Pessoas me convidando para fazer live. E sem dizer, quando eu posto alguma coisa, hoje até coloquei lá, né? Bora de live. Já tá, só é 100% sim, não tem nenhum por cento não. Falei, então, assim, eles gostam de ouvir, né? De ver, e isso é legal, isso dá uma Costumam motivação para dizer que é você. melhor você ficar vermelho por 5 minutos do que amarelo pro resto da vida, né, cara? Fala o que tem que falar, Ah! Não, fica pior que às vezes envergonhado eu fico e. vermelha por 5 minutos, mas não é de vergonha, não, de raiva. Às vezes, se você fica, rapaz, se você vê eu ficando vermelha na hora que eu responder, é porque o sangue subiu ali na força do ódio, sabe? Que você fica com vermelha com raiva. Eu tenho esse defeito às vezes. Não é porque eu falo de vergonha, não. André, a gente tá chegando aqui ao final. Ah, Eu tenho já, que 5 pena. perguntinhas de bate pronto pra você, Bora. tá bom? O que que é televisão pra você? Ixi, o que é a televisão para mim? Olha, eu nunca parei para pensar nessa pergunta. O que que é? Depende, eu vou dar uma didainha agora. Televisão para mim é um negócio quadrado que as pessoas aparecem, apresentam e você vê ali. Dá para reformular essa pergunta? Ah, a televisão eu falo os programas que você quer participar, entretenimento. O que que é a televisão em si pra você? A fama. Vamos colocar assim. Ah, agora melhorou. Já mais, né? Porque a televisão tem um contexto assim, né? Você fala de programas, as coisas. Bom, a fama. A fama é uma coisa que eu não deixo afetar a minha personalidade, quem eu sou. Eu fico muito feliz, sou uma pessoa super eu me acho uma pessoa super simples e humilde. Eu fico muito feliz quando um fã chega e fala: "Posso tirar uma foto com você?". Hoje, depois do falecimento do Naim, muitas pessoas chegam até a mim, ainda chegam sentindo muito, muitos tiram foto, muitos conversam, isso é gostoso, eu gosto disso. E é como eu falo, é recíproco, porque é por eles, eu falo até para eles: "Olha, se não fosse eles, eu já tinha largado Isso é essa". sucesso? Não, As- não é sucesso. E o que que é o sucesso pra você? Sucesso é quando você está ali fazendo algo que as pessoas, além de te aplaudirem, elas tentam crescer junto com você e te acompanhar. Isso é um sucesso, né. Que nem a pessoa fala: "Ah, você é famosa". Eu não sou famosa, eu sou conhecida. Fama e sucesso é diferente, né? Fama e sucesso é diferente. O de sucesso é o que eu acabei de falar, né, quando você faz algo que a pessoa te acompanha e ela faz algo para continuar fazendo aquilo que você faz. Então, eu acho que isso é o sucesso. E a fama é quando você realmente a pessoa você é Às vezes famosa? você é uma pessoa famosa e você não tem sucesso. Às vezes ninguém gosta de você, mas você é uma pessoa famosa. A fama é diferente de Mas algo. então é fama e conhecida, ser Não, conhecida. mas tem pessoas que têm fama mesmo, né? É conhecida. Por exemplo, você pega aí. Não vou falar nomes, né? Mas no ramo da política tem um monte de gente que é famosa. Mas não necessariamente é uma pessoa que a pessoa quer seguir. Ah, sim, entendi. Agora entendi. É que tem vários tipos de fama, né. Tem a fama boa e a fama ruim, Então, por né. isso que eu disse, dentro Eu de acho cada que eu sou uma fama, boa fama. Eu acho que eu tenho uma boa fama. Acho que nessa parte eu sou uma boa o fama. que que é o dinheiro pra você? O dinheiro para mim ele é essencial. Ele é o essencial para tudo. Ele é o princípio. Sem o dinheiro você não é nada. Você não precisa ter milhões. Você pode até ter, né? Se nada mal não ter, né? Mas você precisa ter para viver o suficiente dignamente. O que que é a família pra você? Tudo. Família é o princípio. Tudo. Sem família você não tem nada. Se você pudesse se descrever em 5 palavras, quais seriam? Autêntica, destemida. Ou vou falar o defeito também, né? Como é que é? Teimosa, que eu já ouço isso, tô obrigada a concordar. Teimosa. eh, Fiel, muito fiel. Fidelidade em tudo. Tudo, amizade, família, tudo. E, bom, só dei uma teimosa, qual é a outra? Um outro defeito. Vamos falar de 3 qualidades e um defeito, né? Você não vai perguntar o defeito, não, né? Se não tá aqui nas qualidades, já tô falando Não. defeito. E um defeito, além de teimosa? Ai, difícil a gente apontar os É, defeitos da gente, né? Hum, Acho que eu sou crítica. Meu defeito é ser crítica.
Eu vou pegar pelo que o meu filho fala. Ai, você é muito teimosa. Ai, você critica tudo. Teimosa e critica. Andréia, a gente tá chegando aqui ao Que final. pena, não dá pra continuar mais? Quero muito, muito te agradecer. Obrigada. Acredito que espero que você tenha gostado. Amei. Assim, é um podcast que agora vai completar 2 anos Que legal. de uma pessoa que não era das câmeras e se desafiou a querer fazer um podcast para levar o empreendedorismo para outras pessoas e trazer a história de outras pessoas aqui para inspirar também mais pessoas. E é feito com muito carinho. Ah, isso é importante. Quando a Então, gente faz com carinho, acho que quando a gente faz com carinho, eu penso assim, sabe? O homem, quando faz o que gosta, ele estará amando o que faz. uau. Vou pegar essa frase pra Pega mim. pra você. É minha frase de cabeceira. Então, quero muito te agradecer. Eu que agradeço o Ter convite. disponibilizado seu tempo de estar aqui com a Imagina. gente. E quem quer te achar, ser seu amigo, ser sua panela, Minha sua panelinha. panelinha, aonde te acha? Fala aí seu Instagram. Estou em todas as redes, todas. De Kawaii, TikTok, X, qual que é a outra? Facebook, Instagram, @AndreaAndrade.oficial. Perfeito. Esse é a Andrea, figura pública. E tem o terapia também, né? @AndreaDeAndrade.tri. Ótimo. Viu aí, galera? Ó, E terapia a gente nem também. falou da terapia, hein? É pra você ver. Deixa eu abrir um aspa da terapia, que eu sou terapeuta, Claro. vou defender a minha terapia, né? Eu sou terapia de reintegração implícita, terapeuta de reintegração implícita. É uma terapia mais avançada e é uma terapia pontual. E uma terapia que você resolve. Eu brinco, gente, com perdão, não leve a sério, mas eu falo. O meu paciente é o seguinte: em 2 sessões, no máximo 3, de 3 a 5 sessões a gente baseia, dependendo do problema, mas eu falo que até 3 sessões ele tem que resolver o problema dele. Se não for na terapia, vai na porrada. Vai na panelada. Brincadeira. Maravilha. Ou Vai vai na por pra- amor, ou vai na pela dor. Não, mas falando sério agora, a TRI, ela é uma terapia mais avançada e que eu, graças a Deus, na 3ª sessão, meus pacientes já estão resolvendo já com o problema resolvido. Olha aí. Então, ó, siga o Instagram aqui também da Andréia, terapeuta. AndreaDeAndrade.tri. Perfeito. A gente vai colocar aqui na tela. Quer mandar um beijo para alguém? Vou deixar um beijo para todos vocês que nos acompanharam aqui, que estão nos vendo. Um beijo para vocês, obrigada. E gratidão sempre. Gratidão a Deus acima de tudo. E acho que Isso aí. tá todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, galera. Se você gostou do nosso episódio e gosta do nosso podcast, siga a gente nas redes sociais, lá no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast, no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes, _ oficial, _ o meu pessoal, Ângelo V Oficial. E se você não tem tempo de assistir, coloca lá no Spotify e também no Deezer e escuta a gente. Não tem problema e não tem desculpa para você não assistir a gente. Fechado? Encerra esse programa com essa frase aqui, ó. Reality shows não são só entretenimento. São palcos de histórias reais, desafios de verdade e oportunidades que transformam vidas. Andréia, técnica maravilhosa. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau.